E aí, pessoal, tudo bem? Salve! Tranquilidade? Salve pra BH. E aí, canal Seca Gordo? Beleza, Rodolfo? Bora! Tudo bem, pessoal? Tô deixando encher a live aí pra começar a discorrer o assunto de hoje. Eu tô esperando dar mais gente aí, certo? Já somos 130. Tudo bem? O som tá legal? Sempre vou pedir um feedback em relação ao som. Então quem puder, me dá uma fortalecida aí no feedback em relação ao som. Salve Fortaleza! Olha, 156 pessoas. O áudio tá a pampa. Demorou. Firmeza. Acho que vai ficar mais ou menos... Eu não avisei que ia fazer a live, eu fiz surpresa. Então vai ficar mais ou menos nessa média aí de gente. Não vai passar muito disso. Salve, Léo. Beleza, meu irmão? Ótimo. Então, beleza, família. Essa live vai ser uma das lives educativas, live de conteúdo de ensinamento, onde eu vou falar sobre investimentos, onde eu vou passar uma visão para vocês sobre investimentos. Hoje eu vou falar um pouco de bolsa de valores, rendimento de renda fixa, renda variável, criptomoeda. Eu vou ensinar um pouco para vocês sobre investimentos, o que fazer com o seu dinheirinho, tá? Então, atentem-se. Como eu prometi, estou cumprindo. Essa live vai ser uma daquelas lives que eu vou fazer aqui. Quem tiver online e aproveitar o conteúdo, vai aproveitar o conteúdo. E vou deixar 24 horas disponível para vocês assimilarem o conteúdo. E depois disso, essa live vai ser disponibilizada na área de membros do Clã Be More, lá no site do Hotmart, que eu vou abrir em julho. Então essa é uma das lives deste mês que vai estar disponível lá para a área de membros do Clã Be More. Beleza? Então a programação de lives dessa semana vai ser o seguinte. Hoje, live sobre investimentos, bolsa de valores, certo? Vou falar um pouco sobre isso daí. Postura aí, moleque. Na quarta-feira, acho que vou fazer uma live sobre confiança e comportamento em sociedade com relação a confiar nas pessoas, que é um assunto que a gente tem debatido aí nos stories, o povo tá enchendo o saco. Então, essa vai ser a mecânica dessa semana, essas duas lives educativas, e provavelmente eu faça mais uma ou duas lives de interação, bate-papo com vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, quem não comprou o livro 32 Tapas na Cara, vamos aproveitar que está em promoção, R$19,90. E quem não comprou também vai ter uma masterclass especial de como impor respeito em 6 atitudes, tá? Tá nos stories aí o link, beleza? É isso. Salve para todo mundo que tá pedindo salve. Vamos falar um pouco sobre investimento, pessoal. Todo mundo me pede dicas sobre investimento, todo mundo me pede dicas sobre bolsa de valores, todo mundo me pergunta, Dog, se eu colocar 5 mil na bolsa de valores, quanto que isso pode me retornar? Sem qualquer entendimento básico do que significa investir na bolsa de valores. Então eu vou passar aqui algumas visões sobre faturamento e sobre investimentos. Beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro passo. O que significa investir? O que significa colocar o seu dinheiro para trabalhar para você? Significa, antes de mais nada, que você vai passar do primeiro passo de ganhar dinheiro para o segundo passo, que é fazer o dinheiro que você ganhou trabalhar para você. Então, investir nada mais é do que aplicar de forma inteligente a sua grana mensalmente
para que ela te traga um rendimento melhor e maior do que se ela tivesse parada ou mal utilizada, ou, por exemplo, armazenada, guardada na poupança, que é onde a maioria das pessoas utiliza. Né? A gente tem um dado recente aí que, se eu não me engano, eu acho que 99% dos brasileiros não investem em bolsa de valores e acho que 95% dos brasileiros não investem. Então vamos dar um passo a passo de como investir, o que significa como investir, apresentar o que é um produto de renda fixa, o que é um produto de renda variável, o que é a Bolsa de Valores e como investir na Bolsa de Valores. Lembrando, esta live aqui vai depois ser disponibilizada para a área de membros do Clube More, para os assinantes da área de membros, tá? Que vai abrir mês que vem, beleza? Então vamos lá. O bagulho é o seguinte. Vamos lá. Investimento. Você ganha lá o seu salário, você ganha o seu faturamento oriundo de patrocínio, do emprego que você tem, seja lá o que for, você ganha o dinheiro. E você quer separar uma parte daquele dinheiro para começar a investir. Quais são os primeiros passos? O que fazer? O que significa? Como agir? Antes de tudo, galera, vocês precisam ter em mente que não existe, absolutamente, não existe qualquer maneira de investimento que multiplique de forma exponencial o seu dinheiro, tá? Isso não existe. Você pode ter, por exemplo, puta, Vini, eu tenho 100 mil reais. Se eu te der 100 mil reais na mão, você me volta com 200? Cara, não, isso não existe. Só se numa jogada de muita sorte, num trading, em day trade ou em criptomoeda, a gente ganhasse uma lucratividade dessa. Fora isso, e também existiria o mesmo risco de perder. Fora isso, vocês têm que entender que o investimento ele deve ser um hábito. Antes de tudo, o primeiro passo é ganhar dinheiro. Por isso que eu fiz aquela live do empreendimentos. Eu fiz aquela live ensinando vocês o porquê de empreender. Porque não adianta você pensar em investir se você não tem grana para investir. O primeiro passo é ganhar dinheiro. Depois de ganhar dinheiro, você pensa o que fazer com ele. Porque se você tiver só um pequeno montante de uma herança, de uma rescisão, de qualquer coisa, isso aí não significa nada se mês a mês você não gera mais valor. Tá? Na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, você vai render um pouco mais de 1% mensalmente do dinheiro que você tiver. Então digamos que você tem ali 10 mil reais, você faz o cálculo de 1% daquilo ali, que é um pouco mais do máximo que nos melhores cenários você vai conseguir de rendimento, é aquilo que você vai ganhar por mês, ou seja, nada. Tá bom? Então o primeiro passo de todos é focar em empreender, é focar em parar de trabalhar para os outros, é focar em gerar valor, em gerar renda, aumentar a sua renda. O primeiro passo é aumentar a sua renda. Não importa se você tem um dinheiro parado que você ganhou da herança. Você precisa aumentar a sua renda para poder, a partir desse aumento de renda, disponibilizar uma porcentagem daquilo, uma parte daquilo, para investir. Os primeiros passos de investir a sua grana. Existe uma máxima no mercado financeiro, nos educadores financeiros, na educação financeira, que essa máxima se baseia em criar, antes de qualquer investimento mais arrojado, criar uma reserva de emergência. O que significa, Vinícius Tonioli, uma reserva de emergências? Significa que antes de começar a dispor o seu dinheiro em produtos de renda fixa, de renda variável, que podem oscilar e através da volatilidade fazer você perder uma grana, significa que você tem que construir uma base para emergências na sua vida. Então, a reserva de emergência, ela se baseia em você fazer o cálculo do seu custo de vida mensal e multiplicá-lo por 6. Então, digamos que você, seguidor, para sobreviver mensalmente, precise gastar 2 mil reais. Então, puta aí, o Joãozinho, seguidor do Tonioli, para sobreviver, para gastar com mercado, com condomínio, com conta de luz, conta de água, com comida, com tudo, o custo de vida dele, sem luxos, seja 2 mil reais. Então, a partir desses 2 mil reais, que é o custo de vida dele, a gente multiplica por 6 e busca, antes de tudo, a reserva de emergência. 6 vezes 2, 12 mil reais. Então, o primeiro foco de qualquer investidor deve ser criar uma reserva de emergência. Reserva de emergência baseada em 6 vezes o custo de vida dele. Então, calcule o seu custo de vida. Pode ser 1.000, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5.
A partir do seu custo de vida, multiplique-o por 6 e comece a poupar dinheiro para você ter aquele valor vezes 6, caso aconteça alguma emergência na sua vida. Caso você seja demitido do trabalho, caso você precise fazer uma cirurgia, caso você precise emprestar um dinheiro para sua mãe que está morrendo, ou você quebrou o carro e pagou e não tem seguro, enfim, você precisa ter uma reserva de emergências para se preparar se houver alguma emergência, certo? O cálculo estimado numa reserva de emergências, que é sugerido pelos educadores financeiros, é um cálculo de 6 vezes o seu custo fixo mensal. Beleza? E como então eu vou poupar essa grana, Vini? Vou pôr na poupança? Agora vamos entender um pouco de alguns produtos de renda fixa. A melhor forma de criar sua reserva de emergência é criando ela, investindo essa grana em algum produto de renda fixa. Agora eu vou ensinar para vocês o que é um produto de renda fixa e o que é um produto de renda variável, tá? Algumas pessoas estão perguntando por que exatamente 6 vezes. Cara, eu não sei. É o que eu disse, é o estipulado pelos educadores financeiros. É uma máxima na educação financeira. Pode ser mais, mas eu sugiro que não seja menos. A minha reserva de emergência pessoal é pelo menos 10 vezes o meu custo mensal, tá? Eu tenho pelo menos 10 vezes o que eu preciso para sobreviver em reserva de emergência caso aconteça alguma coisa. Porque eu sou mais conservador e medroso. Beleza? Então, onde poupar para criar a reserva de emergência? É sugerido, é indicado que a sua reserva de emergência seja estabelecida, seja criada, seja construída em um produto de renda fixa com alta liquidez. Vamos entender esses termos. Renda fixa versus renda variável. O que significa? A renda fixa significa que você sabe exatamente o rendimento que você vai ter baseado no que você investir. Ou seja, você tem exata a porcentagem que o seu dinheiro vai render. A renda variável, ela varia, ela tem volatilidade, ela oscila, por isso que chama renda variável. Uma bolsa de valores, um Bitcoin, um trade, são rendas variáveis. Porque hoje eu posso investir 3 mil reais numa empresa, numa bolsa, e amanhã esse 3 mil reais está valendo 2, depois de amanhã está valendo 5. Varia, oscilação de mercado. Renda fixa não. Produtos de renda fixa como poupança, CDB, CDI, que é um índice, Tesouro Direto e todos os seus produtos, você sabe a rentabilidade exata que você vai ter. Por isso que é muito indicado, óbvio, que você cria sua reserva de emergência num produto de renda fixa. Porque, óbvio, se você for criar uma reserva de emergência num produto de renda variável, pode ser que quando você precise, o mercado esteja em baixa e você não tenha a grana disponível ali, né? Então, criar a reserva de emergência em renda fixa. Tá legal? Qual produto da renda fixa, Vinícius, para criar minha reserva de emergência? Um produto que tenha alta liquidez. O que significa o produto ter alta liquidez, cachorros? Significa que você consegue sacar ele a hora que você quiser. Basicamente é isso, tá? A liquidez significa basicamente que você consegue a disponibilidade imediata daquela grana. Quais são os produtos de renda fixa que você tem alta liquidez? Os produtos que eu indico e que são indicados pela comunidade financeira para se criar reserva de emergência. O Tesouro Direto Selic ou, por exemplo, o Nubank ou outros bancos digitais que tenham um rendimento superior da poupança. Poderia ser a poupança? Poderia ser a poupança. Se enquadra em ser renda fixa e se enquadra em ter uma alta liquidez. Porém, a poupança tem um rendimento muito baixo. Ele é um produto de renda fixa porque a gente sabe o quanto vai render. Ele é um produto de alta liquidez porque você pode sacar a hora que você quiser. Mas ele rende muito pouco. Poupança é roubada. Sendo assim, os produtos de renda fixa que são indicados para que a gente construa a reserva de emergência são o Nubank, que, por exemplo, ele rende 100% do CDI, que é um índice. Isso costuma ser aproximadamente 6,4% ao ano. Você divide isso por 12, dá mais ou menos 0,55 por mês.
ou o Tesouro Selic, que é basicamente a mesma coisa, tá bom? Aí, tô falando grego para uma par de gente. O que é Tesouro Direto? O que é Tesouro Selic? O que é Nubank? O que é essa porra toda? Vou tentar explicar aqui de uma forma didática. O Tesouro Direto, eu vou tentar falar de uma forma porca, tá? De uma forma porca. Mas é basicamente você emprestando dinheiro pro governo. Ele tem uma segurança muito grande que você vai receber a sua grana. É certo que você vai receber, não existe risco no Tesouro Direto. Então você empresta dinheiro para o governo e ele te paga com juros. O Nubank é a mesma coisa. Você deixa o seu dinheiro aplicadinho na Nubank e ele vai mês a mês render um pouco mais do que a poupança. Como escolher um produto do Tesouro Direto para criar minha reserva de emergência? Como que eu invisto na Selic? O que você faz? Você tem que abrir uma conta numa corretora. É para isso que existem corretoras de investimentos. Eu uso... Calma aí, gente, calma aí. Eu, Vinícius, eu utilizei muito tempo a XP e hoje eu utilizo a Clear, que é também uma empresa do grupo XP. Mas eu tenho mais afinidade com o aplicativo da Clear, por isso que eu utilizo ela. E ela não cobra taxa de corretagem para esses produtos que eu invisto. Então qual que é o caminho, galera? Agora desburocratizando a fita e trazendo em forma prática. Primeiro passo, investir. Primeiro passo de investir, criar uma reserva de emergência. O que é criar uma reserva de emergência? É calcular o seu gasto mensal fixo em 6 vezes e poupar o dinheiro para isso, seja quanto tempo for. Então, você estipulou que seu gasto é R$2.000, você fala, puxa, meu gasto é R$2.000 e eu só posso guardar por mês R$400. Você vai guardar R$400 por mês até o seu investimento bater 2 vezes 6, que é R$12.000. Beleza? Aí você pega esse dinheiro e em vez de ir guardando na poupança, você guarda no Tesouro Selic ou no Nubank. É basicamente essa a indicação. Puxa, mas como que eu faço para guardar meu dinheiro no Tesouro Selic? Abre uma conta numa corretora. A corretora ela é como se fosse quase que um banco. Ela é uma instituição financeira. Você abre uma conta na corretora e praticamente sem custos, de graça, você lá no painel deles escolhe o produto que você quer investir a sua grana, acha lá o Tesouro Selic e transfere para lá os seus recursos. Vai transferindo até criar a sua reserva de emergência. Beleza? Esse é o primeiro passo para o investidor. Então investir sua grana começa daí. Começa em ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro você precisa empreender ou você precisa ter mais salário. Você precisa dar um jeito de aumentar a sua renda. Porque não adianta, nenhum investimento faz mágica. Principalmente de renda fixa, porque você sabe exatamente qual que é a rentabilidade que você vai ter. Então o primeiro passo é ganhar dinheiro. Segundo passo, criar uma reserva de emergência que eu acabei de ensinar. Terceiro passo, agora a gente entra em realmente se tornar um investidor de fato. Tá? Você se tornar um investidor é uma coisa muito pessoal, é muito peculiar. Isso varia conforme o seu comportamento. O seu comportamento, a oscilação do mercado. Existem pessoas que são mais despojadas, existem pessoas que são mais conservadoras. A partir disso, você tem que definir o seu perfil de investidor. Você é um cara medroso? Você é um cara que não gosta de arriscar? Então, talvez você tenda a preferir produtos com mais segurança, com menos oscilação e volatilidade. Produtos de renda fixa. Você é um cara que estudou mais o mercado, se dispôs a estudar mais a economia, a bolsa e etc. Talvez você possa arriscar em renda variável se você tem uma boa resistência às oscilações e à volatilidade do mercado. Se você não caga na calça vendo o seu dinheiro fazendo assim, ó. Tá ligado? Então primeiro você tem que definir o seu perfil. Geralmente, todas as corretoras às quais você abre conta, eles têm um questionário que lhe ajuda a definir o seu perfil de investidor. Este questionário é excelente, porque a partir dele você consegue definir qual é o teu perfil de investidor para você começar a sua carreira de investimentos ali. Então, tem que ter em mente, agora eu vou falar uma coisa sobre comportamento, sobre mindset. Investir, galera, é um hábito. Investir não é pontual.
Investir não significa pegar o dinheiro uma vez e aplicar num produto e ficar esperando ele render. Investir é pagar uma conta mensal. Então, para você se tornar uma pessoa rica através de investimentos, você tem que levar o investimento como um hábito. Então, qual é a minha sugestão pessoal de mindset para vocês em relação a investimento? Separe o quanto você pode investir mensalmente e pague isso na corretora ou onde você escolher no começo do mês, logo que você recebeu o seu salário, como se fosse uma conta fixa. Você não tem que pagar água, você não tem que pagar luz, você não paga o condomínio, ou sei lá, você paga alguma conta, paga a sua faculdade, enfim. Você leva o investimento como se fosse uma conta fixa. Nunca guarde o que sobrou no fim do mês. Guarde logo de cara. Então o meu comportamento financeiro que deu certo para minha vida e que eu indico para vocês é esse. Recebeu o seu salário, puxa, eu ganho 3 mil reais por mês. Cara, vou pagar minha facul, vou pagar meu condomínio, vou pagar luz, água, net, vou pagar meu investimento. O que sobra é lazer. Então, porra, considere o investimento como uma conta fixa na sua vida. Beleza? E a partir disso, o que sobrar, você se dá o direito de curtir, de comprar uma roupa, de sair, de fazer um rolê, de comprar um tênis, de fazer uma tatuagem, enfim, de pagar um drink para uma namorada, seja o que for. Tenha em mente, a mentalidade do investidor é utilizar o salário e pagar logo de cara a prioridade ser o seu investimento. Nunca guarde o que sobra. Tenha o lazer com o que sobra e guarde com o que você ganhou primeiro. Beleza? Agora, apresentando algumas diferenças de produto de renda fixa e renda variável. Basicamente, os produtos de renda fixa hoje mais utilizados no mercado são os produtos do Tesouro Direto. Como eu te disse, Tesouro Direto é um bagulho do governo. É basicamente você emprestando o seu dinheiro para o governo e sacando com juros depois quando você quiser pegar de volta. Tá ligado? O Tesouro Direto dispõe de uma gama imensa de produtos, de uma diversidade grande de produtos que você pode escolher para aplicar a sua grana. O Selic, que é o produto que eu falei que eu sugiro que vocês façam a reserva de emergência, ele é um produto de liquidez imediata. É um produto que você pode sacar a grana a hora que você quiser. Fora isso, o Tesouro Direto dispõe de outros produtos, os quais são produtos apesar de renda fixa, ou seja, apesar de você saber exatamente a rentabilidade, saber quanto ele vai te render, são produtos que você investe a longo prazo. Então eles têm, sei lá, IPCA+, um monte de sigla que são para 5, 7, 10 anos. Então você pega lá, por exemplo, tem um valor de, eu tenho 10 mil reais e posso investir por mês mais R$1.000, vou escolher um produto do Tesouro Direto que vai me dar uma rentabilidade legal se eu sacar só daqui 10 anos. Beleza. Só que você tem que ter a mentalidade de que você só vai ter aquela rentabilidade prometida se você sacar daqui 10 anos. Ele permite sim que você saque antes de 10 anos. Eu mesmo já investi em um produto do Tesouro Direto, o qual eu achei mais apropriado para a minha situação sacar antes do período que eu tinha contratado, que era de 5 anos. Enfim, você acessa lá o portal do Tesouro Direto e ele calcula exatamente para você. É uma coisa assim, você nem precisa se esforçar. Ele calcula exatamente para você. Para quem está vendo essa live na área de membros, eu vou deixar no e-book da área de membros os links do Tesouro Direto que calculam as rentabilidades para você. Então, você consegue lá no site deles fazer exatamente a seguinte conta. Vou aplicar 5 mil reais e mensalmente vou aplicar 200 reais. Durante 5 anos, ele te apresenta quanto que você vai tirar daqui 5 anos. Aí você vê, é uma forma de você criar um pezinho de meia. Beleza? Os produtos de renda fixa são isso. Produtos os quais você sabe exatamente a rentabilidade prometida pelo produto oferecido. Ele te dá a porcentagem, ele já te dá a estimativa de quanto você vai sacar no fim de determinado período. Beleza? Qual é, Vinícius, o risco de um produto de renda fixa? Existe risco em produto de renda fixa, já que diferente da Bolsa de Valores não há oscilação na rentabilidade prometida? Cara, produto de renda fixa é muitíssimo mais seguro, obviamente. É um produto que você sabe exatamente o quanto você vai sacar no período.
Porém, não existe investimento sem risco. Guardar o dinheiro embaixo do colchão é arriscado se sua casa pegar fogo ou for assaltada. Então não existe guardar dinheiro sem qualquer risco. Porém, os produtos de renda fixa são obviamente menos arriscados. Qual que é o grande risco do produto de renda fixa, na minha humilde opinião, de Dog Brabo? Um produto de renda fixa de longo prazo, na minha opinião, eu não gosto, porque a gente tem que contar com o fator inflação. Traduzindo em miúdos aqui para vocês, o que eu quero dizer com isso? Hoje, um cheeseburger custa R$10, certo? Cheeseburger hoje custa R$10. Estou dando exemplo. Daqui 10 anos, esse mesmo cheeseburger, dependendo da inflação, pode estar custando R$20. Eu só estou dando um exemplo, tá? Então quer dizer que se às vezes você acredita que, nossa, esse produto está me prometendo uma rentabilidade ótima no período de 10 anos. Se eu aplicar R$10.000 hoje, daqui 10 anos eu vou sacar R$100.000. Nossa, eu vou ficar rico. Só que você tem que entender que daqui 10 anos, R$100.000 pode não ser nada. Daqui 10 anos, R$100.000 pode significar o que significa hoje R$10.000. Então, é necessário o mínimo conhecimento de mercado ou de economia, de uma questão um pouco mais macroeconômica, relações internacionais políticas e afins, para você ter alguma ideia de como você espera que o mercado se comporte no fim do período, tá? Sendo assim, eu particularmente não gosto e não indico para pessoas próximas a mim, que me pedem conselhos, não indico produtos de renda fixa de um período muito longo, porque a gente sempre tem que contar com o fator da inflação, tá ligado? Então eu prefiro algo que fique mais sob meu controle, tá entendendo? Então esses são os produtos de renda fixa. Você pode investir no Nubank, você pode investir no Tesouro Direto, escolher algum produto do Tesouro Direto. Geralmente, quanto mais longo o prazo de saque, mais alta a rentabilidade. Porém, você tem que contar com a inflação, como eu acabei de dizer. Beleza? Agora vamos entender um pouco sobre renda variável. A renda variável significa que você vai aplicar sua grana em algum produto que oscile a rentabilidade. A rentabilidade não é fixa. Eu não tenho ali, por exemplo, como uma poupança que rende 0,3 mensal. Não. Um dia rende tanto, um dia rende 2%, no outro mês rende 0,5%. A renda varia. Por isso que chama variável. Quais são os produtos de renda variável? Quais são os produtos os quais você pode investir a sua renda que ela oscile? Produtos, investir em ações na Bolsa de Valores, fundos imobiliários ou, por exemplo, criptomoedas. São basicamente os 3 mais famosos modelos aí de renda variável, ou também investir em moeda estrangeira. Né? Você pode reparar que, por exemplo, um ótimo exemplo de renda variável é o dólar. Hoje ele está valendo 4 e pouco, amanhã ele pode estar valendo 3 e pouco, então ele está variando. Você vai ter que ficar acompanhando e definindo como é seu comportamento mediante a oscilação do mercado. Vamos entender de uma forma bem... Agora sim chegou a hora, né? Entender de uma forma bem grotesca mesmo, assim, bem básica, pro cara que é cru, que nunca estudou e não entende o que é investir na Bolsa de Valores. Beleza? Vamos tentar entender o que significa investir na Bolsa de Valores, por que investir na Bolsa de Valores e como fazer. Tá? Atentem-se, principalmente se tiver alguém um pouco mais experiente, com um pouco mais de conhecimento, tenta entender que eu estou tentando passar isso de uma forma grotesca para a massa que não tem qualquer conhecimento sobre isso que eu estou falando, tá? Mas vamos lá. Investir na Bolsa de Valores. O que significa? Antes de tudo, eu vou explicar para vocês o que é a Bolsa de Valores, o que significa, qual é a função dela no mercado, na economia e por que ela existe e tudo mais. Beleza? Digamos, meu povo, que a Growth Supplements, sabe a Growth, a empresa que me patrocina? A Growth Supplements, ela quer crescer no mercado. Ela está estagnada e quer crescer, ela quer expandir o seu mercado, quer investir mais em tecnologia, quer investir mais em marketing, quer investir em mercados internacionais, seja o que for. Digamos que a Growth Supplements quer crescer no mercado e ela não quer fazer um empréstimo, ela não quer se dispor com investidores, ela quer abrir o capital dela, tá ligado?
Aí o que acontece? Ela pega e fala, puxa, quero crescer, mas não tenho condição de crescer e não quero pegar um empréstimo e não quero um investidor. O que a Growth Suplementos faz? Ela resolve fazer um IPO, abrir o capital dela no mercado. Para isso que existe a Bolsa de Valores. Então a Growth Suplementos vai lá na Bolsa de Valores, abre o capital dela, permitindo a partir disso que pessoas como nós invistam o nosso dinheiro na empresa. Então, investir numa empresa que está na Bolsa de Valores significa acreditar nos fundamentos e no crescimento de determinada empresa. Digamos que vocês e eu, nós todos acreditamos que a Growth Suplementos tem fundamentos e possibilidade de crescimento absurdos. Aí o que a gente faz? Puxa, a Growth vai crescer e ela está precisando de investidor, por isso que ela está abrindo o capital dela na bolsa. Vou investir então na Growth Suplementos, vou me tornar sócio da Growth Suplementos. Quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio, você compra uma partezinha dela, tá ligado? Aí, qual que é a sacada? Você compra uma ação da Growth Suplementos a determinado valor e se a Growth Suplementos cresce no mercado, usa bem o seu dinheiro do investidor, acionista, usa bem a sua grana para investir em tecnologia, expansão de mercado, marketing e tudo mais, e ela cresce, ela se valoriza. Puxa, ela usou bem a grana, ela cresceu, ela conquistou novos mercados e hoje a Growth se valorizou. A Growth, que antes tinha uma ação que custava, aspas, R$10, essa mesma ação hoje vale R$100, porque ela cresceu. É aí que você, investidor, ganha dinheiro. É aí que nós, investidores, ganhamos dinheiro quando investimos em ações na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o lugar, vou falar lugar porque, sei lá, plataforma, lugar, a B3, na verdade, que controla, a B3 é uma empresa que também tem ações, mas enfim, Bolsa de Valores é o lugar onde se negociam a compra e venda de ações dessas empresas de capital aberto. Então você, investidor, acredita que investir a sua grana comprando uma ação de uma empresa vai, no longo prazo, te trazer um retorno, porque essa empresa vai crescer, porque essa empresa vai se valorizar com o tempo. Então, você investiu sua grana, seja de uma vez só, ou seja mensalmente aportando uma graninha lá na Growth, e com a boa utilização da sua grana, baseado em bons fundamentos e valores da empresa, quando a empresa se valorizar, você simplesmente vende essas ações e ganha com a valorização. Então, de forma prática e básica, lembrando que isso é um ensinamento básico de entendimento do mecanismo da bolsa, tá? De forma prática e básica, eu, Vinícius Tonioli, acredito que a Ambev só vai crescer porque o povo brasileiro não para de tomar cerveja e que a Ambev é grande o suficiente para comprar qualquer pequena empresa de cerveja que surgir como concorrente. Então eu, Vinícius, vou lá e compro ações da Ambev porque eu acredito que ela vai crescer. Então eu compro a ação hoje a R$30, eu compro uma ação da Ambev e daqui 10 anos eu vou vender essa mesma ação a R$300, se ela se valorizar, óbvio. Mas existe o risco da empresa ter uma gestão ruim, da empresa ter problemas com o governo, com a política, com o país e eu perder toda essa grana. Tá? Esse é o risco da renda variável. Você está apostando no crescimento, na valorização de uma empresa. Tá? Isso significa investir na Bolsa de Valores. Algumas empresas pagam também dividendos aos acionistas. Significa que conforme ela vai tendo lucratividade e crescimento, ela vai pagando, distribuindo dividendos. Dividendos é quase que um salário, basicamente significa um pequeno salário para os acionistas investidores. Beleza? Então isso significa investir numa empresa, comprar ações na bolsa. Você vai novamente, e como fazer isso na prática? Né? Isso vai ser disponibilizado também no e-book do compilado aqui para quem está vendo na área de membro, beleza? Como fazer isso na prática? Você abre uma conta numa corretora. Eu uso, por exemplo, a Clear, mas existe uma gama de corretoras confiáveis no mercado, a Rico, a XP e outras mais, beleza? Você abre a conta na corretora, você escolhe lá renda variável,
Aí você escolhe, aí você abre lá Swing Trade para chegar na bolsa de valores. Aí você digita o nome da empresa que você quer investir. A partir disso, você compra a ação. Ele vai estar lá o preço que está aquele dia, o preço da cotação da ação. Você escolhe quantas ações você quer comprar com a grana que você tem. Às vezes uma ação está custando R$10, mas você tem R$100, então você pode comprar 10 ações, tá ligado? Você vai lá, clica, quero comprar 10 ações, ele vai dar R$100. Você, pum, clicou, pronto, parabéns, você virou sócio da empresa. A partir disso, você acompanha diária, semanal ou mensalmente o comportamento daquela empresa. Ele faz assim. Mas, se você for inteligente, você estuda a empresa que você quer escolher para investir, né? Geralmente, num curto prazo, você pode se danar investindo em ações, porque você pode precisar sacar ou querer sacar no momento de baixa. Mas no longo prazo, apostando sua grana em empresas com fundamentos bem embasados e empresas grandes, geralmente no longo prazo elas só tendem a crescer e melhorar, né? A minha filosofia de investimento, mesmo em renda variável, ainda é conservadora. Eu, Vinícius Tonioli, não gosto de perder tempo apostando em empresas novas, em startups e afins. Eu gosto de investir de cara em empresas que eu já confio e que já estão bem firmadas. Eu posso com isso ter uma rentabilidade menor, porque ela pode não se valorizar tanto mediante uma empresa pequena que pode crescer muito. Ela pode não ter tanto espaço para crescer, só que eu prefiro essa segurança. Mas é um perfil pessoal meu. Para isso, para conhecer o seu perfil, você precisa fazer aquilo que eu falei, fazer aquela entrevistinha no site da corretora, responder aquele questionário para ver qual que é o teu perfil de investidor. Beleza? Então, gente, basicamente, essa foi a dica de hoje, tá? Essa foi a live de hoje sobre investimentos. Vamos lembrar então, recapitulando. O investidor, antes de tudo, tem que ter dinheiro. Então, empreender para ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro, forma sua reserva de emergência num produto de renda fixa de alta liquidez, que pode ser um produto de tesouro direto, como o Selic, ou um produto da Nubank. Montou sua reserva de emergência, defina o seu perfil de investidor. Veja se você quer ser um cara com mais tolerância à variação do mercado ou com menos tolerância. Veja se você quer investir no renda fixa ou na renda variável. Escolha o seu produto de renda fixa estudando as opções do Tesouro Direto. Eu vou deixar o link, o qual você vai ver as simulações do Tesouro Direto. Como é renda fixa, ele já mostra qual vai ser exatamente. Beleza? Renda variável, bolsa de valores. Entender o que é a bolsa de valores. Entender que estar na bolsa de valores significa estar investindo numa empresa que quer usar a sua grana para crescer. E que quando ela cresce e se valoriza, a ação que você comprou passa a valer mais e você ganha com isso na hora de vender a sua ação. Beleza? Você faz todas essas operações financeiras por intermédio de uma corretora, que é uma instituição financeira que basicamente é quase que um banco. Você abre uma conta corrente numa corretora, transfere os seus fundos para lá, sua graninha para lá, aí você fica lá com a conta corrente da corretora com dinheirinho e distribui para os produtos que você quiser, seja de renda fixa ou de renda variável. Você abre o painel da corretora e escolhe qual produto você vai escolher. Beleza? Essa foi a live de hoje. Como eu prometi, vai ficar disponível aqui por 24 horas, porém, para membros do Clube More, em julho, ela vai estar disponível junto com um e-book de material de apoio, ensinando alguns links, o questionário e tudo mais. Sobre a área de membros, sobre a assinatura. Galera, eu tô criando ainda o produto de assinatura no Hotmart. Não é um produto tão rápido de ser criado. Por isso, demora um pouco. Então, só vai estar disponível em julho. Beleza? A partir de julho, quem quiser ser assinante vai poder ter acesso permanente a não só essa live, como todas as lives que eu estou fazendo, e aos materiais de apoio, que vão ser mini books
Vão ser pequenos livros, livretinhos digitais de apoio com a resenha da live e com links para facilitar acesso, beleza? Então, galera, acho que foi isso por hoje. Quem tiver alguma dúvida aí, que tiver ao meu alcance, eu não sou o maior investidor do universo, mas eu sou um cara que lida bem com a minha grana e que posso ajudar vocês um pouco com isso. O Alisson tá perguntando quanto que vai ser. Vai custar R$14,90 a assinatura, beleza? O preço vai ser R$14,90 mensal. A partir deste preço, vocês vão ter acesso às minhas lives com materiais de apoio. E o acesso é permanente. Não é um acesso pontual como o de agora. Tranquilo? Pessoal soltando fogo. A live vai ficar salva aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês. A aula do respeito, ela não vai para a área de membros. Ela vai ser uma aula ao vivo, tá? Vai ser uma aula no YouTube, ao vivo, que não vai para a área de membros. É uma aula pontual, é um produto à parte, tá? Que eu criei, na verdade, por quê? Nossa, porque você é ganancioso e quer ganhar 2 vezes? Não. Quando eu criei essa aula dos 6 atitudes para ser respeitado, eu ainda não tinha a ideia de criar a área de assinantes. Então eu já tinha criado um outro produto, que é um produto à parte. Então eu criei ela antes de criar a bagulho da assinatura. Por isso que não vai. Eu só tenho mais, se eu não me engano, 240 vagas, alguma coisa assim, para a aula do dia 20. Então quem não comprou ainda, o link está nos meus stories de hoje. Em algum dos stories de hoje você vai encontrar lá o link para a aula do respeito. E vai ser uma aula bem bacana, com interação, onde eu vou trazer para vocês 6 atitudes indispensáveis para você ser respeitado em qualquer esfera da sua vida. Certo? Queridos, por hoje é isso. Vamos começar a semana bem, vamos para cima. Quero ver todo mundo se educando, todo mundo lendo, todo mundo treinando, todo mundo meditando para ser mais nessa porra, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana aí, um grande abraço do Dog.